Então, né, meus amores, voltando ao assunto do shorts que eu deixei aqui anterior. Eu fui uma pessoa muito bem criada pela minha mãe, muito bem instruída, pela minha mãe. Eu fui criada em São Paulo, capital. Então, eu fui criada como? Fazendo compra em shops. As compras eu fazia sempre em shops dentro de São Paulo. Eu não sou aquelas mulheres que têm costume de pisar em areia, porque eu não fui criada em roça. Eu não fui criada em roça, eu nunca morei nesses cantos assim. é, nunca andei com o pé assim em barro, então eu não tenho esse costume. Os meus costumes são outros tipos de costume. Então eu já falei isso pro Juliano, não pensou nisso antes. A minha mãe avisou para ele. Eu sou uma pessoa assim, né? Então eu hoje, gente, andei tantos quilômetros para perguntar para minha filha, eu tive que levar minha filha. Por quê? Porque o carro ficou na garagem. O carro ficou na garagem, porque às vezes ele sai para andar a pé. Mas ele saiu num dia, ele só sai num dia, eu falo assim, no dia anterior eu falo pra ele, olha, amanhã eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que conversar com a dentista pra ver se o marido dela vai colocar aparelho em cima e embaixo, porque senão como é que eu vou fazer resina se vai ter aparelho nos meus dentes, entendeu? Fazer essas resinas, eu já fiz algumas coisas aqui, e ela falou que pra fazer teria que fazer limpeza de novo, se eu demorasse, tá demorando muito. Aí eu falei pro Juliano, não pode demorar muito, eu tenho que ir lá. Como você passa 3 dias em casa, né, e 2 noites e 3 dias completos sem fazer nada, ele tem que fazer alguma coisa, porque ele é o homem. Eu não vou sabe, me sacrificar mais do que um homem dentro de casa, sem fazer nada. Então, ele poderia levar, falei, leva, faz a consulta, marca a consulta da Inara, né, da dentista, e que o dela é atendido pelo convênio, e ela também ia marcar algumas coisas para mim pelo convênio, né, a dentista. E ele não fez, não marcou. E a Inara já teria que estar usando aparelho. E se eu pergunto, ele pegou, se mandou, quando é assunto do dentista, ele se mandou, não quis esperar, e já é a terceira vez. Então eu fui no local, gente, para procurar um auxílio para quem está te vendo de fora me falar aqui. E eu fui a pé com a minha filha, porque o Juliano saiu a pé, e não, e marcou ainda a consulta para mim com o meu ginecologista, ele disse que só tinha em maio. Quando ele mandou a Inara me dar o recado, que é amanhã, né, que eu tava falando para ele que eu precisava, que amanhã já tá marcado. Ou seja, ele não me avisa nada, é uma falta de comunicação. Ainda fala que tem gente no trabalho dele que tem falta de comunicação. Eu não conheço ninguém com falta de comunicação que não seja ele, porque ele só comunica uma coisa na hora. E ainda mandou a Inara me comunicar. Então eu fui nesse lugar, gente, a pé e voltei toda quebrada, sabe? E eu não sou mulher até um cara se ofereceu para me levar no caminho que eu fui, para onde fica tal lugar.